Olá, eu sou Cauré Portugal da Smart East. Estou aqui hoje para trazer alguns assuntos que são comumente perguntados para nós. Então está aqui o motivo desse vídeo para tirar dúvidas, para alcançar outras possibilidades junto às fermentadoras e fermentadores que trabalham hoje conosco ou que ainda não nos conhecem. Bom, a título de informação, a Smart Yeast é um laboratório especializado na seleção, manipulação e produção de leveduras líquidas, fermento líquido, para a produção de bebidas, sejam bebidas fermentadas, sejam bebidas destiladas. Vinho, cerveja, diferentes estilos de cerveja, diferentes estilos de leveduras para esses propósitos, cachaça, whisky, rum, enfim, uma diversidade de coisas, e também trabalhamos junto a muitos projetos customizados, né, na seleção de leveduras personalizadas, leveduras da casa. E hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho o que é essa diferença entre leveduras líquidas em relação às conhecidas já leveduras secas, né? Também tecnicamente chamadas de levedura seca ativa, que é aquilo que a gente sempre encontra por aí em pacotes, muitas vezes a vácuo, e é aquele granulado, né? Então aquele fermento seco, na verdade, é a biomassa de leveduras ativa que foi multiplicada e passou por um processo de secagem, de ultrassecagem, que garante uma conservação por mais tempo desse material biológico, porém sem inativar essas células. Ou seja, uma vez que a gente reidrata esse material e dá condições, açúcares, nutrientes para elas, novamente elas retomam seu metabolismo, né? Aos poucos vão retomando seu metabolismo e entram em atividade, voltam a se multiplicar, converter compostos primários, secundários e por aí vai. As leveduras líquidas, quando a gente fala dessa forma, na verdade são as leveduras no estado, vamos dizer assim, natural de produção, né? Elas são preparadas junto a meios específicos, com nutrientes, propagadas em nossos laboratórios e são comercializadas, são entregues aos nossos clientes dessa forma, né? Em recipientes ressuspendidas, líquidas, para uma fermentação imediata. A diferença das leveduras líquidas é que, diferentemente das leveduras secas, elas não precisarão passar por um processo de adaptação, ou seja, hidratar e voltar aos poucos ao seu metabolismo. São leveduras que já são preparadas sob demanda, com um prazo menor de conservação, obviamente, sempre conservadas a frio, em geladeira, temperatura de geladeira, e devem ser utilizadas, porém, de forma imediata. Elas responderão mais rápido ao processo, tá bom? Então, para dar um exemplo para vocês, o que acontece? Por exemplo, uma pergunta que todo mundo faz para a gente. Recebi aqui o meu pacote, a minha encomenda da Smart Yeast, minhas leveduras secas. Não, leveduras líquidas da Smart Yeast. Cauré, pessoal, o que aconteceu? Minhas leveduras vieram sem refrigeração, e agora? Problema nenhum. As nossas leveduras líquidas são as únicas no mercado, as únicas no Brasil, que são vendidas e transportadas sem refrigeração. Isso graças a um meio nutriente líquido desenvolvido especialmente em nosso laboratório e que garante a integralidade dessas células, a viabilidade, o vigor dessas células durante a fase de transporte, seja ele de 1, 2 ou às vezes até mais dias em função da logística, sem prejuízo para o material biológico. Uma vez que você recebeu esse material, nenhum problema. Então esse seria o nosso sachê para pequenas produções. Olha só aqui. Então essa levedura aqui no caso é a nossa Smart 200, é uma levedura
para a produção de rum. Esse sachê, ele atende a produções de 10 a 20 litros, 25 litros no máximo, tá? Então ele está dimensionado para essas quantidades. Poxa, Coreia, mas eu vou trabalhar com 40 litros ou 50 litros, então você precisaria de 2 sachês deste. Então olha só, esse material sai fresquinho aqui dos nossos laboratórios, ele é mantido refrigerado. Durante a logística, problema nenhum para ser transportado sem refrigeração, porém você retirou da caixa, esse material automaticamente você conserva em geladeira. Geladeira, quando a gente fala, é temperatura de 2, 4 graus até 10 graus, tá? Refrigeração normal, não precisa fazer nenhum processo diferente. Cuidado para não congelar, tá? Muita gente se equivoca, às vezes acaba congelando o material. Não, se você congelar, você pode prejudicar, criar cristais de gelo que vão perfurar as células e causar prejuízo, diminuir a viabilidade do material que você tem aqui. Esse sachê, então, antes de você utilizar, o que a gente aconselha? Retirar esse sachê pelo menos 6 horas antes do momento de inoculação. O que quer dizer isso? O momento em que você vai adicionar as suas leveduras ao mosto, seja ele de caldo de cana, seja ele mosto cervejeiro, à base de melaço, para rum, qualquer finalidade. Porém, é importante aclimatar as células, tirar ela desse estágio de refrigeração para que elas já vão se adaptando e reativando o seu metabolismo, tá? Uma vez que vai trabalhar com elas, basta homogeneizar bem o conteúdo, ó, agita bem o conteúdo desse sachê para ressuspender bem essas, tá vendo que forma aqui um depósito, isso aqui é um depósito, uma sedimentação de células, então precisa agitar bastante para garantir o material bem homogeneizado na hora de colocar no mosto. Nunca esquecer de homogeneizar bem esse mosto antes de adicionar as leveduras, tá bom? A gente aconselha também, tá vendo aqui que essa embalagem ela é vedada, então a gente aconselha espirrar um pouquinho aqui de álcool 70, passar um papel limpo, de forma de higienizar, também passar um álcool 70 na tesoura e cortar a embalagem, abrir o conteúdo e despejar com maior condições de higiene possível, tá? Os nossos sachês sempre acompanham também, olha só, uma cápsula de nutriente Smart Go Yeast, que é o nosso nutriente formulado especialmente aqui em nosso laboratório. Essa cápsulazinha aqui você pode adicionar ou não, mas nós sempre enviamos com nossos sachês, tá bom? Basta abrir o conteúdo da cápsula e despejar junto com as leveduras na aclimatação ou já no momento da inoculação junto ao mosto. Cauré, mas e agora? Eu preciso de volumes maiores, 500 litros, 1000 litros. Problema nenhum. A gente dimensiona a sua produção de acordo com as suas condições da instalação, do seu tanque, né, da sua dorna de fermentação. Então, para volumes maiores, as nossas leveduras são disponibilizadas em bags previamente sanitizadas como esta. Então, você pode ver que ela vem lacrada. Aqui dentro existe um outro lacre, como você pode ver. Vocês podem ver aqui, ó, ela ainda tem uma vedação para garantir a total integridade do material. Da mesma forma, a gente aconselha espirrar um pouquinho de álcool 70 na embalagem para sanitizar, cortar aqui opcionalmente. Tem alguns que preferem abrir aqui pelo bocal. Da mesma forma, olha só, também precisa homogeneizar esse material bem, tá? Precisa ser bem homogeneizado. Vocês podem ver aqui. Precisa ser bem agitado para garantir que essas células estejam todas em suspensão, mas da mesma forma, retirar pelo menos 6 horas antes da inoculação, de adicionar as suas leveduras ao mosto. Então você pode utilizar esse bocal para fazer a inoculação, adicionar as leveduras ao mosto, ou alguns preferem, de forma limpa aqui, passando um álcool 70, fazer um corte aqui nessa ponta, que já vem marcada, selada aqui, e despejar o seu material de forma segura, limpa e
garantindo, isso sim, um melhor desempenho das suas leveduras, tá legal? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. As nossas leveduras atendem diversos tipos de produção de bebidas fermentadas ou destiladas, porém nós também trabalhamos com propagações, produções de leveduras de forma personalizada. Então, tem dúvida, dá um like aqui nesse vídeo, curte as nossas redes sociais, entre em contato com a gente através do e-mail ou através do nosso número de WhatsApp e será um prazer atendê-las para tirar dúvidas e entregar a melhor solução possível para que você tenha fermentações com alto desempenho, alto rendimento e saudabilidade, de forma a entregar uma boa conversão de aromas, de compostos voláteis e garantir uma integralidade físico-química e sensorial da sua bebida. Legal? Muito obrigado e até a próxima!